do Senhor. Amém. A igreja pode assentar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Hoje é um motivo de alegria, um motivo de festa. Aleluia. Quero convidar os irmãos a estar abrindo as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 4, do versículo 10 até o 12. Efésios 4, versículo 10 ao 12. Louvado seja o nome do Senhor. Vou fazer menção à palavra para darmos andamento aqui. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E é Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, hoje, como é um dia especial, é o dia do aniversário do nosso pastor e os demais irmãos, mas hoje em especial, sendo o aniversário do nosso pastor, a minha esposa bem falou, ele é um pastor diferenciado. E para que os irmãos entendam o quão diferenciado esse homem ele é, eu congregava numa igreja da qual eu sentia que faltava algo. E assim que eu entrei nessa igreja, Deus ele me dava um sonho da qual eu pegava uma carta e levava para o antigo meu pastor, e ele abria e ia dizendo: não é para ele congregar aqui. E eu fiquei assim: meu Deus, como o Senhor quer que eu congregue aqui? Mas eu não levei a sério, continuei lá. E fomos para o Rio de Janeiro, eu e minha esposa, ficamos lá um período no Rio de Janeiro, voltamos aqui para São Paulo, e Deus novamente me deu um outro sonho, da qual eu entregava uma carta para esse pastor dizendo: não é para ele congregar aqui. E eu falei: meu Deus, que mistério é esse? E uma certa vez o pastor Isaías ele foi lá e pregou nessa igreja onde eu estava, e eu falei assim: Senhor meu Deus, eu tenho sede de ti, eu quero aprender a tua palavra, me envia alguém para me ensinar a tua palavra, seja pobre ou seja rico, mas alguém que me ensine verdadeiramente a tua palavra. Então, numa certa noite, Deus me mostrava que eu estava numa sala de aula, sentado numa cadeira de escola, e ao mesmo tempo que aquela sala de aula representava uma escola, ao mesmo tempo representava uma igreja. E é interessante que eu estava com um livro na mão, e eu começava a pegar esse livro e rasgava as folhas desse livro e começava a comer. E quando eu olhava, não era mais o livro, mas era a Bíblia. Então, quando o professor entrou na sala de aula, não era mais o professor, mas era o pastor Isaías. Então Deus estava confirmando que era Ele que iria me ensinar. E então eu falei: Senhor meu Deus, agora me confirme então em qual igreja eu vou congregar. E me confirma também um prazo para sair dessa igreja. E aí, quando foi numa segunda-feira na aula de teologia, o pastor então Isaías fala: meus irmãos, eu vou tentar encerrando aqui as atividades, porque eu vou assumir uma congregação. E aí nisso o coração fervou. E que eu tenho aqui, eu vou assumir daqui a uma semana. E Deus confirmou: é essa daí. E aí eu perguntei para o pastor Isaías: qual igreja o senhor vai congregar? Ele falou: Jardim Marilu. Aí Deus falou: é essa daí. Meus irmãos, eu estou aqui também, juntamente com o pastor Isaías, pela misericórdia do nosso Deus, que nos concedeu estarmos aqui junto com os irmãos. Então, a diferença desse homem é porque tudo que ele faz é na direção de Deus. É interessante que tudo que ele vai fazer é algo na direção de Deus. E eu confesso aos irmãos que na outra igreja eu fiquei basicamente 6 meses só na portaria, sem fazer nada. Eu mal dava uma saudação, eu mal pregava. E eu falava: meu Deus, eu quero trabalhar. E aí quando eu vim para cá, meus irmãos, é tanto trabalho que a gente está distribuindo senha para quem precisa trabalhar aqui. De tanto trabalho que tem aqui nessa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui vemos aqui que o próprio Jesus Cristo, Ele mesmo escolheu pastores. É interessante que nesse versículo aqui, vemos o quão importante é o pastor nas nossas vidas. O pastor é um instrumento de Deus usado para cuidar, para orientar, para alimentar, para fortalecer o seu povo. Mas foi bem dito aqui também que muitas das vezes o pastor, ele se dá tanto, mas muitas das vezes ele esquece de si mesmo. Às vezes eu acredito que a própria pastora sabe disso, que às vezes tem que pegar no pé dele para ele poder se cuidar.
Às vezes eu estou falando com ele, você está onde, meu pastor? Estou fazendo uma visita. Você está onde, meu pastor? Estou na igreja. Você está onde, meu pastor? Estou na sede. Ele não para. E aqui, lemos aqui que em Efésios 4, no versículo 11, o próprio Cristo afirma que foi o próprio Cristo, no caso, que colocou pastores na igreja. Isso nos mostra a liderança pastoral é uma provisão celestial. Se o próprio Cristo escolheu pastores para estar aqui hoje, é porque é uma provisão celestial. Então hoje, num momento como hoje, um culto de ação de graça, que celebramos muitas das vezes alegrias, bênçãos materiais, eu quero dizer algo aos irmãos, ainda mais do que bênçãos materiais, bênçãos espirituais, como esse que está aqui hoje, nos representando, nos abençoando, cuidando de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Também é interessante que eu coloquei aqui, que Deus colocou no meu coração, que o verdadeiro pastor, ele vive não só para si, mas para o bem do rebanho. O pastor que ele vive para o rebanho é um pastor que ensina, corrige, consola, visita, ora, jejua, aconselha e muitas das vezes isso sem reconhecimento. É triste essa realidade, mas vivemos uma realidade onde muitos têm esquecido, louvado seja o nome do Senhor, de reconhecer aquele que tem orado e intercedido por nossas vidas. Eu também quero dar um testemunho aqui que eu vi um casal, a não ser da minha vida, além da minha vida, eu vi um casal, que eles vieram aqui, foi o diácono Juan com a sua esposa Juliana. Eu vi a mudança desse casal, uma mudança tão drástica, meus irmãos. Esse casal, eles têm um contato, têm uma intimidade grande, e eles viviam aflitos, querendo ir para o seu lar. Eu não sei quantos anos tem, mas eles viviam muito tempo para construir a casa dele. E assim que eles vieram para cá, é interessante que eles conseguiram se mudar para a casa deles. Assim que eles estavam aqui, as portas começaram a se abrir, a vida deles começaram a mudar. Mas o que isso significa? É quando temos um líder espiritual intercedendo por cada um de nós, as coisas acontecem. Uma certa vez um homem disse para mim assim: eu tenho ido em várias igrejas, eu tenho ido muito naquela igreja lá, Universal, eu gosto muito de lá. Ele falou assim: qual é a diferença das igrejas? Eu falei assim: a diferença não é as igrejas, a diferença é o pastor. Ele: como assim? Eu falei para ele: deixa eu te explicar uma coisa. Você vive sem se alimentar? Ele falou: não preciso me alimentar. Eu falei: agora imagine então um pastor conduzindo um rebanho de ovelhas e levando esse rebanho de ovelhas para um deserto. Tem alimento? Ele falou: não. Eu falei: então o que acontece com esse rebanho de ovelhas? Ele certamente vai morrer. Eu falei: da mesma forma, quando nós estamos dentro de uma igreja que não tem um alimento, quando estamos dentro de uma igreja que não tem um alimento poderoso como a palavra do Senhor, certamente vamos definhar, vamos ficar fracos, vamos provavelmente morrer espiritualmente. E nessa igreja eu posso dizer com certeza que aqui tem alimento espiritual, que aqui tem palavra, que aqui tem verdade, que aqui tem o que precisa para que as pessoas entendam verdadeiramente a necessidade do arrependimento, do conserto, do perdão, da mudança de dentro para fora. Louvado seja o nome do Senhor. Meu pastor, o Espírito Santo colocou algo no meu coração também, e eu quero trazer isso aqui para a igreja. Qual a importância significativa de um pastor na nossa vida? O que significa um pastor que jejua, que ora, que intercede, que busca pela nossa vida? Deixa eu contar algo para vocês. Uma certa vez, um pastor, toda semana ele fazia suas visitas. Toda semana ele tirava um dia para visitar todos os membros, seja cristão e seja não cristão. Em uma certa vez, esse pastor estava no caminho e ele encontrou uma fazenda muito grande. E esse pastor, então, ele teve esse desejo de entrar nessa fazenda. Não era membro dele, não era membro da igreja dele, mas ele falou assim: eu vou visitar a pessoa que mora nessa fazenda. E então, quando ele foi adentrando por essa fazenda, lá de baixo, o homem estava sentado na varanda dessa fazenda. Era um pai novo, era um homem novo, próspero, rico, de nada faltava. Mas esse homem era infeliz. Esse homem tinha raiva de Deus. Esse homem tinha uma fúria de Deus. Porque esse homem tinha um filho de mais ou menos 12 anos. E esse filho ali havia nascido surdo e havia nascido mudo. Então aquela criança vivia numa completa escuridão e num completo silêncio. E aquele homem tinha uma raiva de Deus, porque ele dizia consigo mesmo:
Se Deus existisse verdadeiramente, o meu filho, uma criança inocente, não teria nascido assim. Então, quando o pastor foi se aproximando, que ele viu que era o pastor vindo, ele falou assim: pode parar por aí, seu farsante. Eu não acredito em nada do que o senhor vai me dizer. Ele pegou e chamou assim: capataz, bota esse homem para correr daqui. E o capataz então pegou com toda a fúria e jogou aquele pastor para fora da fazenda. Mas aquele pastor não se deu por vencido. Ele falou: eu preciso voltar lá. Então passou-se mais uma semana, o pastor pegou e voltou novamente naquele lugar. E aquele homem estava novamente sentado na sua varanda, porque ele já tinha tudo, ele não precisava mais trabalhar, ele tinha servos. E aí novamente o pastor foi se aproximando daquele homem. Quando aquele homem novamente olhou para o pastor chegando, ele disse assim: capataz, dessa vez não expulsa só ele, mas deu uma surra nesse homem, que eu quero que ele volte para casa envergonhado. Aquele capataz deu uma surra naquele pastor, e ele voltou todo machucado. Mas aquele pastor disse assim: eu preciso novamente voltar naquele lugar, eu não posso perder a vida daquele homem, eu não posso desistir dele. Então aquele pastor se recuperou das feridas, e novamente passou-se algumas semanas, ele voltou naquele lugar. E aquele homem estava novamente lá sentado na varanda, pensando na vida e olhando o filho dele. Meus irmãos, entendam uma coisa: aquela criança, ela não enxergava, ela não ouvia. Então quando alguém tocava naquela criança, ela não sabia o que estava sendo tocado. Então aquela criança começava a gritar, a fazer barulho, a fazer gemidos, porque ela não sabia quem tocava ela. Aquela criança nunca tinha visto o pai, ela nunca tinha ouvido a voz do pai. Aquela criança vivia num completo escuridão, num completo silêncio. E a fúria daquele homem cada vez aumentava, porque ele olhava para aquela criança e dizia: uma criança inocente dessa, sofrendo dessa maneira, que Deus é esse? E quando ele olhava para a criança, ele via quem estava vindo, o próprio pastor. E ele disse: eu não acredito que esse homem voltou aqui de novo. Ah, mas espera aí, dessa vez você vai ser diferente. Capataz, dessa vez eu quero que você dê uma surra tão bem dada nele, que eu quero que ele se arraste para poder voltar para casa. E o capataz deu uma surra tão grande naquele homem de Deus, mas tão grande que ele voltou se arrastando para casa. Quando ele chegou em casa, ele falou assim: Espírito Santo, eu lavei minhas mãos, eu desisto da vida desse homem, porque esse homem é mau, esse homem é ruim, eu não aguento mais, eu já quase morri por causa desse homem. Aí o Espírito Santo falou para aquele pastor: não se canse dele, porque através da sua vida eu vou fazer uma obra na vida dele. Então o Espírito Santo disse para aquele pastor: antes de ir lá novamente, jejue, se consagre e ore. Então, enquanto o pastor se recuperava, ele jejuou, se consagrou e orou. Passou-se um tempo, ele já estava recuperado das suas feridas, ele voltou novamente lá no pastor. E ele voltou, mas ele voltou com tanto medo, que ele falou: dessa vez, esse homem é bem capaz de me matar. E nesse exato dia que ele voltou para poder falar com aquele homem, foi o dia onde o filho dele mais estava nervoso, mais se batia, mais gritava, que as servas daquele homem tinham que segurar aquela criança, porque ele se batia, ele gritava, ele chorava, porque ele não sabia quem estava tocando nele, ele não conseguia expulsar nada. E aquele homem olhava assim, aquelas pessoas segurando o filho dele, ele se revoltou ainda mais. E ele ficou com tanta fúria, que quando ele olhou aquele pastor vindo na direção, ele falou: ah, dessa vez não. Dessa vez ele não sai daqui vivo. Dessa vez aqui vai ser o túmulo dele. Então aquele homem começou a olhar para o capataz, e cadê o capataz? Não tinha, o capataz sumiu, e ele começou a catar o capataz. E aí aquela criança gritando, e ele se enchendo de raiva. E ele caçando o capataz fugiu da visão dele, não conseguia achar. Meu pastor, como era aquele homem, então não achou o capataz, mas ele decidiu dar um grito no capataz. Sabe quando você não vê uma pessoa, e você então grita por essa pessoa, para ver se ela consegue pelo menos achar o som da sua voz? E aquele homem fez a mesma coisa. Quando ele gritou de Jacumã, quando ele abriu a boca para gritar capataz, ele escutou uma voz por trás dele assim: ó, pai! Aleluia! Glória a Deus! Aquele homem nunca tinha ouvido algo assim. Ele começou a ficar trêmulo quando ele escutou de novo uma voz por detrás dele: pai! Aleluia! Aquele homem então começou a ficar com as pernas bambas, começou a suar frio. Quando ele olha para trás, quem está de frente para ele é o filho dele, olhando assim, ó. O filho dele apontou para ele e disse: não toca no homem de Deus. Aleluia! Deixa eu te contar uma coisa, meus irmãos. Nessa noite o Senhor está dizendo: quando você está debaixo de um teto espiritual, quando você está debaixo de da proteção de um pastor, o Senhor intercede
Ele trocaria tudo, Diácono Ivanildo. Ele iria abrir mão de tudo pela saúde do filho. Aleluia. Mas Deus enviou um homem de Deus na vida daquela família. Aquele homem teve a vida completamente mudada e transformada. O filho dele que nunca via uma voz antes, nunca viu um pai antes. Aquele filho então diz: pai, não toca no homem de Deus. Eu não sei se você entrou aqui, talvez com a sua vida bagunçada, talvez com tudo escuro, talvez com um silêncio total, mas o Senhor está dizendo nessa noite, Deus está falando nessa noite, abra os seus ouvidos, volte a enxergar em nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez você está dizendo assim: eu não vejo nada acontecendo na minha vida, acontece no vizinho da esquerda, acontece no vizinho da direita e nada me acontece. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: hoje é noite de abrir os olhos, hoje é noite das escamas caírem em seus olhos, hoje é noite de desobstruir seus ouvidos, é noite que você voltar a enxergar, é noite que você voltar a ouvir, mas faça como aquele homem fez. Aleluia. Antes de chamar o capataz, antes de você decidir que não tem mais jeito, espere, porque o Senhor vai dar um brado de glória, um brado de palavra nessa noite. Escute o que o Senhor tem para dizer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu fico alegre e contente, porque nessa noite é uma noite diferente também na nossa vida, porque não só estamos prestigiando o nosso pastor, mas temos vivenciado diferenças, temos vivenciado experiências novas. Louvado seja o nome do Senhor. E através desse homem, assim como eu trouxe nessa ilustração, através de um homem, de Deus, Deus pode mudar a sua vida. Talvez vocês não congreguem aqui, que muitos estão nos visitando hoje. Talvez vocês aqui não congreguem, eu não sei como são os seus pastores, eu não sei como é a liturgia da tua igreja. Mas nessa noite eu quero te dizer algo, não só para vocês que estão nos visitando, mas todos que estão aqui. Valoriza o pastor que vocês têm. Valoriza o pastor que vocês têm. Ore por eles, jejue por eles, intercede por eles. Porque esses homens têm dado a sua vida, têm dado o seu tempo, têm dado a sua saúde em prol da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero pedir para o cooperador Martins. Meu pastor, nós fizemos uma surpresa também para o senhor. Eu quero convidar aqui o cooperador Martins, juntamente com o Diácono Everaldo. Pega lá no Trozeiva. Diácono Everaldo também vem aqui no cantinho. Diácono Everaldo, cooperador Martins. Quero também chamar aqui o Diácono Ivanildo, Diácono Ricardo. Quero chamar o cooperador aqui também que veio nos